Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o assunto sobre introdução à eletricidade e vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos objetos. Os objetos elétricos, eles recebem uma denominação diferente de acordo com a finalidade que tem, tá? O primeiro que nós vamos falar são os objetos chamados de resistivos. Os que são chamados de resistivos, eles vão transformar a energia elétrica em energia térmica, como é o caso dos chuveiros, da cafeteira, da torradeira, do ferro de passar roupa. Os outros são chamados de motores. O nome já diz, eles possuem um motor que vão capturar a maior parte dessa energia elétrica e transformar essa energia elétrica em energia cinética, ou seja, a energia do movimento, que é o caso dos aspiradores, do ventilador que nós temos na nossa casa, do liquidificador, né? Os outros são chamados de comunicadores ou informativos, que são os que nós estamos utilizando, tanto eu para gravar essa aula, quanto vocês para assistir essa aula, que são os celulares, os tablets, os computadores, os notebooks, que têm como finalidade agrupar uma maior quantidade de informação, codificar essa informação e depois transportar e chegar até os meios de comunicação. A última classificação são os geradores. O próprio nome já diz, ele faz uma conversão de uma energia química, por exemplo, encontrada numa bateria, numa pilha, ou da energia potencial gravitacional que é encontrada numa hidrelétrica, já que ela fica bem acima, né, do nível de alguma cidade, por exemplo. Então, esses geradores, eles transformam, eles fazem uma inversão de energia potencial gravitacional ou energia química em energia elétrica, como é o caso que eu falei aqui das pilhas e também das hidrelétricas, tá? Além disso, nós vamos falar também dos circuitos. Um circuito elétrico nada mais é do que um conjunto formado por uma fonte de tensão, que seria aqui uma pilha, ou no meu caso aqui, a bateria, né, que é da onde vai sair a corrente elétrica, lembrando que a corrente elétrica é o movimento dos elétrons de forma ordenada. Um fio condutor, né, fios condutores, e um objeto por onde vai acontecer essa transformação da energia. No caso aqui, nós vamos ter a transformação da energia química da pilha em energia elétrica aqui para acender a nossa lâmpada aqui, né? Então, toda pilha, toda bateria, ela tem tanto o polo negativo quanto o polo positivo. O polo negativo é de onde vão sair os elétrons e o polo positivo é onde tem menor quantidade de elétrons. Quando eu faço isso daqui, a lâmpada, então, se acende. Por quê? Porque os elétrons saem do polo negativo, chegam até a lâmpada e fazem a lâmpada se acender, né? Como esse circuito está fechado, acontece, então, a corrente elétrica passando aqui, né? Se eu liberar aqui, né, esse circuito se abre, esses elétrons vão se perder e nada vai acontecer. Então, para que o objeto funcione, é preciso que esse circuito elétrico esteja fechado, tá? Nós vamos fazer também a demonstração de circuito em série e circuito em paralelo, tá? Só que para isso eu vou fazer a montagem aqui e já volto com vocês. Aguardem só um minutinho aí. Voltamos aqui então, agora com a demonstração de um circuito em série. Como eu já falei no começo da aula, um circuito elétrico, né, ele tem que ter algumas coisas, né? Um conjunto de coisas. O que que é? Uma fonte de tensão, que no nosso caso é a bateria, os fios, né, que são fios condutores, e os objetos aqui que vão estar detectando a presença da energia, né? No conjunto chamado de circuito em série, o que que nós temos aqui? Eu fiz a ligação, ó, de o polo positivo da bateria, tá? Agora a gente não vai olhar essa pilhazinha aqui, tá bom? A gente vai olhar só essas três outras, essas três outras lâmpadas aqui. Essa daqui não. Nós vamos ligar o polo positivo da bateria com o polo aqui da pilha. E aí a gente vai ligando, ó, polo positivo de um com o polo
negativo do outro. E assim a gente vai fazendo essa ligação, tá? Então, o que que acontece quando o circuito está aberto, né? Eu não fechei esse circuito, então a corrente elétrica ainda não está passando. A hora que eu faço isso daqui, acontece então a passagem de corrente e as lâmpadas se acendem, né? Só que essas lâmpadas, elas estão acesas e vocês vão conseguir reparar a diferença a hora que eu colocar o circuito em paralelo. Por quê? Porque é como se a tensão da bateria, ela fosse dividida ao longo das lâmpadas que estão aqui, né? No circuito em série, o que que acontece? Quando eu tiro uma lâmpada daqui, o que que vocês acham que vai acontecer? A hora que eu tiro uma das lâmpadas, ó, todas as outras se apagam. Por que que todas as outras se apagam? Porque a gente cortou esse circuito, a gente abriu esse circuito. Esse circuito que era fechado ficou aberto, né? A corrente elétrica chegou aqui e parou, né? Como essa corrente elétrica ela só tem um sentido de movimento, quando eu desconecto uma das pilhas, uma das lâmpadas, acontece então a abertura do circuito, que é o que acontece, por exemplo, naquelas lâmpadas de Natal, aqueles pisca de Natal. Naquele lá acontece uma ligação em série, aonde só vai acontecer a passagem da corrente num único sentido, tá? Isso aqui então é chamado de circuito em série. A intensidade da luz é bem menor. Eu vou montar o circuito em paralelo e já volto com vocês. Aguardem aí. Bom, agora nós voltamos aqui com a demonstração do circuito em paralelo. No circuito em paralelo, o que que vai acontecer? Eu liguei aqui, primeiro, esse fio aqui, condutor, eu liguei só nos polos positivos, vamos dizer assim, só na parte de cima das lâmpadas. E o outro fio aqui, né, que vai ligar no outro lado da bateria, eu liguei todos embaixo, tá? Então, esse é diferente do em série, porque o em série, o que eu fazia? Eu ligava um fio numa parte da lâmpada de cima e o outro na parte de baixo, na parte de cima e na parte de baixo da outra, assim por diante, né? Era um polo positivo, um polo negativo, vamos assim dizer, tá? Aqui não, eu liguei todos na parte de cima, desse fio aqui, todos na parte de cima da ligação e todos na parte de baixo, tá? E aí, esse circuito está aberto porque as lâmpadas não estão funcionando, e aí agora eu vou fechar esse circuito, fazendo então a corrente elétrica acontecer, né? O movimento dos elétrons de forma ordenada ir passando e chegar até ao filamento da lâmpada aqui e fazer acender. Lembram da intensidade da luz nas lâmpadas em série? Muito bem, era bem fraquinha, né? Por quê? Porque a tensão da bateria era dividida por cada uma das lâmpadas. Agora, olha o que vai acontecer com a intensidade da lâmpada. Olha só, ela ficou muito mais forte. Por quê? Porque no circuito em paralelo, a corrente elétrica ela está passando de forma independente de uma lâmpada até a outra, né? As lâmpadas elas não têm dependência da corrente elétrica que está passando de uma para outra. Tanto é que no circuito em série, quando eu tirava uma lâmpada, o que é que acontecia? As outras se apagavam, né? Porque é como se eu estivesse abrindo o circuito. Nessa daqui, ó, vamos tirar a mesma lâmpada que eu tirei. A hora que eu tiro uma das lâmpadas, as outras lâmpadas ficam acesas. Por quê? Porque são circuitos independentes, né? Apesar de estar vindo de uma mesma fonte de tensão, eles são independentes. Então, funcionam da mesma forma. Olha só, essa lâmpada aqui, né? Ela está recebendo a energia desse fio e desse fio. Essa lâmpada aqui, ó, que está funcionando, ela está recebendo também energia desse fio e desse fio. Né? Então, é a mesma fonte de tensão, porém com circuitos independentes. Agora digam para mim, tem uma questão na apostila que fala assim: em uma residência, as lâmpadas e tomadas devem ser ligadas em série ou em paralelo? Justifique sua resposta. Pensa aí, na sua casa, as tomadas, os interruptores, né, que vão acender e apagar as nossas lâmpadas, elas devem ser ligadas em série
ou em paralelo? Imagina só, em série, se uma se apagar, as outras se apagam. Em paralelo, se uma se apagar ou queimar, as outras continuem. Pensem nisso e responda essa questão da página 9 e as demais questões como orientado na atividade de vocês, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!